Boa noite a todos. Com muita alegria que iniciamos o nosso Reforma em Perspectiva no IBET. É o sétimo episódio do nosso evento, por meio do qual a gente tenta oferecer um conteúdo diferenciado sobre a reforma tributária. Esse evento ele faz parte das atividades do grupo de trabalho da reforma tributária do IBET, né? Contamos com a participação sempre de dois integrantes do grupo de trabalho, hoje a Daniela e o Sérgio, e sempre de convidados externos também ao grupo de trabalho, hoje o Calcine e o Lober. É o nosso primeiro evento sob a presidência do professor Robson Maia Lins, a quem agradecemos pelo apoio e desejamos muito sucesso na honrosa missão de dar continuidade ao projeto iniciado pelo nosso saudoso professor Paulo de Barros Carvalho. Também agradecemos a professora Priscila de Souza, coordenadora nacional do IBET, que também faz parte da coordenação específica desse projeto, ao professor Paulo Aires Barreto, nosso coordenador aqui no Rio de Janeiro, pelo apoio ao evento, a professora Camila Vergueiro e o professor Paulo Fernando Souto Maior Borges, com os quais eu tenho a satisfação de participar da coordenação desse projeto. Por fim, agradecemos a todos que se cadastraram na nossa plataforma, que sempre registra a presença de participantes de todo o Brasil, mas hoje especialmente, estou vendo aqui a lista de participantes, reconheço amigos espalhados por todo o Brasil. Nesse episódio, o último do ano, nós vamos tratar da tributação do agro na reforma tributária. Nós teremos um bate-papo informal com os nossos convidados, os quais eu posso afirmar com muita tranquilidade que figuram como a referência na advocacia desse setor e aos quais eu agradeço muito pela disponibilidade de atender prontamente ao nosso convite. Hoje temos, né, graças à possibilidade de fazer esse evento online, temos quatro participantes, cada um de um estado diferente, né? Temos o professor Fábio Palaretti Calcini, de quem tive o prazer e a honra de ser aluno no mestrado do IBET, referência da advocacia no setor agro, acho que é um nome que todo mundo associa à tributação do setor agro. O professor Calcini é pós-doutorando na Universidade de Coimbra, é doutor e mestre pela PUC de São Paulo, especialista pela Universidade de Salamanca, ex-conselheiro do CARF, é professor no IBET, na Fundação Getúlio Vargas, no INSPER, é advogado, que acredito que esteja em Ribeirão Preto, e autor, dentre tantas obras, do livro Tributação do Agronegócio. Também temos a honra de receber o professor Leonardo Furtado Lober, que é advogado Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, mestre pela PUC de São Paulo, doutor pela USP, professor conferencista e coordenador nacional do curso de tributação no agronegócio do IBET, professor de pós-graduação em Direito Tributário, fundador do Comitê Tributário da Sociedade Rural Brasileira, e é autor dos livros de Tributação Federal no Agronegócio, Tributação Estadual e Municipal no Agronegócio antes e depois da reforma tributária. Também temos a alegria de receber a Daniele Fukui, professora Daniele, minha colega no mestrado, minha amiga, é advogada em Cuiabá, mestre especialista em Direito Tributário pelo IBET, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Mato Grosso, foi presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB no Mato Grosso, membro consultora da Comissão Especial Nacional de Direito Tributário da OAB e é ex-conselheira do Conselho Contribuinte do Estado do Mato Grosso. É autora do livro A Inconstitucionalidade das Contribuições do Agronegócio, cujo prefácio, se não me falha a memória, é do professor Calcini, né? E temos também a alegria de receber o professor Sérgio de Araújo Lopes, que é advogado em Goiânia, mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Tributário pelo IBET, professor conferencista do IBET,
é, professor da extensão em tributação no agronegócio do IBET, é, que escreveu sobre o tema que ficou aí, foi bem discutido agora, né, que é a questão dos limites da multa tributária. O STF terminou de fixar aí o limite de 60% do valor do imposto para as multas por descumprimento de obrigação acessória, mas isso é assunto para a gente tratar em outro evento. Bom, o primeiro tema que nós iremos abordar abrange os contratos agrários na reforma tributária, né? Nós temos uma significativa variedade de modelos contratuais no exercício da atividade agropecuária, mas nós vamos focar aqui especialmente nos contratos de parceria e arrendamento, né? Isso, como será melhor explicado, contrato de parceria é aquele em que há uma partilha, né, de riscos e lucros, e o contrato de arrendamento é, se estabelece um valor fixo de remuneração que nem sempre é observado pela fiscalização. Para iniciar, então, a tratativa sobre o tema, eu passo a palavra ao professor Calcini. Boa noite a todos. Alegria sempre muito grande estar com tantos amigos, amigas, pessoas queridas, né? Desde o Olavo, Daniele, Leonardo, Sérgio e todos que estão nos assistindo. Muito honrado de participar desse evento, né? Desse projeto do IBET ligado à reforma tributária, cumprimentando a Camila, professor Robson. Não dá para negar, né? O professor Olavo aqui trouxe a lembrança, né, de que infelizmente, né, perdemos nosso grande mestre, nosso querido professor Paulo de Barros Carvalho, mas desejamos ao mesmo tempo todo o carinho, todo o sucesso ao professor Robson, que conduz e vai caminhar com esse legado, né? E nós aqui, como admiradores do trabalho do professor Paulo, de toda a história que ele construiu, e também do Ibete, do Robson, da Priscila e de tantos outros professores que nós tivemos aí durante a nossa formação, né? Eu fui um aluno do Ibete, nos bancos da faculdade, aprendi com vários professores que continuam, felizmente, vivos, e vamos aí seguir com os projetos do IBET à frente aí de tantas pessoas que têm levado, né, os pensamentos aí do professor Paulo, as reflexões, e vamos construindo junto aí. Então, pessoal, é um prazer estar aqui. Vamos falar de reforma tributária, aspectos do agro. Separamos alguns temas em especial para a gente discutir, né? Discutir e trocar figurinha, e que o público que está nos assistindo que fique à vontade também para participar ativamente aí pelo chat, nos trazendo dúvidas, perguntas, seja o que for, né? Bem, a nossa ideia é falar um pouquinho então da reforma, iniciando numa relação com os contratos agrários, como o professor Olavo disse. Nós vamos trazer aqui algumas considerações sobre a parceria e o arrendamento, sempre lembrando que dentro dessa reforma tributária, e o foco nosso serão os dois tributos sobre o consumo, né, o IBS e a CBS aqui, então não vamos falar de imposto seletivo, nós vamos falar das contribuições estaduais, né, que é o tema principal da Dani aí, né? Com a dissertação de mestrado e o livro. Nós vamos falar, tudo que a gente estiver falando aqui tem relação totalmente direta em relação ao IBS e à CBS, são dois tributos que têm estruturas muito semelhantes, com pequenas diferenças, quanto à fixação de alíquota, e o IBS, o fato de ser a tributação do destino, e a CBS, como é nacional, isso não tem a mesma relevância, né? Muito bem. Contratos agrários previstos no Estatuto da Terra, o arrendamento, aquela cessão do imóvel rural para que aquele que arrenda explore da sua forma a atividade rural. E do ponto de vista tributário, sabemos que há uma contraprestação onerosa por parte daquele que utiliza esse imóvel em favor do titular
do imóvel ou do direito sobre esse imóvel, que recebe contraprestações fixas, né, tidas, em regra, como uma tributação de um aluguel. Né? Essa é a ideia, embora saibamos que, mesmo no arrendamento, há uma prática negocial, jurídica, de, inclusive, se fazer o pagamento por produto, né? Então, sacas de soja, por exemplo. E, de outro lado, temos a parceria, contrato também agrário, onde há também uma cessão do imóvel, mas de uma forma diferente, onde ambos, né, parceiro outorgante e outorgado, eles, de algum modo, se unem, um cedendo a terra preparada, a terra com benfeitorias, aí depende da situação, e há uma partilha de riscos, e os riscos, sejam eles, caso fortuito ou força maior, a divisão de produtos, frutos da operação, ou mesmo a partilha com o risco resultante da variação de preço do produto, né, gera, por parte destes dois contribuintes, uma tributação como se fosse uma receita da atividade rural. Né? Isso é a gente lembrar que o básico, né, só para todo mundo ficar na mesma página e entender do que nós estamos aqui pretendendo falar. Sabemos, por sua vez, que no que toca ao produto, à pessoa física que cede o imóvel rural no arrendamento, em regra, na atualidade, ele é contribuinte única e exclusivamente da tributação da renda, né? E aí vai tributar conforme o Carnê-Leão e chega a alíquota de 27,5%. E se for na pessoa jurídica, se ele ceder esse imóvel for uma pessoa e for uma pessoa jurídica, no lucro presumido, vai tributar pelas faixas de presunção dentro, né, do lucro presumido, essa operação. E aí sim, como pessoa jurídica, além da tributação da renda, tem a tributação no lucro presumido do regime cumulativo de PIS e COFINS a 3,65. Isso falando de forma ampla do arrendamento. Já a parceria, ambos, como eu disse, estão submetidos a uma tributação como se fosse atividade rural. Né? Sendo receita da atividade rural, sabemos que a pessoa física tem duas formas de tributar, ou pelo arbitramento, que dá aí o 5,5 sobre a receita bruta, ou a dedutibilidade pelo livro caixa, tributando a renda líquida, né, na tabela progressiva, na pessoa física, dentro dessas operações, né? E ambos tributam da mesma forma, né? Quem explora o imóvel rural e quem cede o imóvel rural, e que nessa conjuntura, né, como se fosse, não é uma sociedade, mas como se fosse uma sociedade de divisão de riscos e resultados, tributam o exercício da atividade rural. E aí a grande questão é avaliar essa realidade, né? Lembrando que na parceria, como ambos é receita da atividade rural, esse é o imposto de renda, e no PIS e COFINS, se for pessoa física, não tinha tributação alguma, né? E se for pessoa jurídica, nós tínhamos todas aquelas situações a elencar. Alíquota zero, a depender do produto, como o café, suspensão de vários produtos, como a soja, a cana, entre os outros aspectos, sendo que a PJ, que exercesse algumas dessas atividades, se estivesse no regime não acumulativo, algumas atividades, em tese, a lei determinava o estorno dos créditos à não acumulatividade, e outras não. Né? Então, café, soja, por exemplo, no regime não cumulativo, mantém o crédito. Cana, no regime não cumulativo, vende com suspensão, né, de PIS e COFINS, mas estorna o crédito. Essa era a conjuntura, e aí entra IBS e CBS. Sabemos que há uma fase de transição, 2026 ainda uma fase teste de menção em obrigação acessória, em documento fiscal eletrônico, nota fiscal, em tese não mais que isso. 2027 viramos com a extinção do PIS e COFINS entre a CBS, né? E uma partinha do valor da CBS vai para fins de IBS, para algumas finalidades, mas não ainda aquele IBS do princípio do destino que começa a valer em 2029, proporcionalmente até 2032, quando em 33 ambos vigoram em seu pleno vapor. Eu faço essa introdução
E aí, então, entra CBS e IBS, que tem como critério de tributação, né, o fornecimento, né, o valor da operação decorrente do fornecimento de bens materiais e imateriais, direitos, cessão de direitos e prestação de serviço no sentido amplo. É dentro dessa conjuntura aí, professor Leonardo, professor Olavo, Daniele, Sérgio, que eu trago, né? Nós sabemos que o agro recebeu um tratamento favorecido e diferenciado, que a gente defende de longa data, né? Por N razões, pelas características do setor, pelo texto constitucional, pelo fato do agro ter como vocação principal ou sua razão principal a produção de alimentos, que nada mais é do que concretização de direitos fundamentais, direito à alimentação, que a Constituição resguarda e protege. E aí a emenda 132 da Lei Complementar traz esse regime diferenciado para o agro, né? E lá, entre os aspectos, nós temos a redução da alíquota em 60% no fornecimento de bens, né? In natura, então a agricultura, a pecuária, então quando produzir, plantar e fornecer, vender a soja, né? O milho, o sorgo, o gado, nós vamos ter essa tributação, né, com a redução de alíquota de 60% da alíquota que a gente ainda não sabe qual é, seja para a CBS, seja para o IBS. Então, esse é um ponto quando a gente olha o contrato de parceria de uma forma muito simples e básica, né? Naturalmente, se nós estamos falando que vai ter a incidência do tributo, é porque esse produtor ele é contribuinte, né, regular, então ele vai poder tomar crédito também das suas entradas, e o fato de ter a saída com redução de alíquota não implica nenhum estorno proporcional desses créditos. Vale lembrar que nós vamos poder ter também produtores rurais com contrato de parceria, no entanto, sem ele ter a natureza de contribuinte regular, ser um produtor rural não contribuinte. Muito bem. E aí, nesse caso, por óbvio, não vai ter a tributação de CBS e IBS, muito menos com a redução de alíquota, não há incidência porque ele não é contribuinte. E aí nós podemos discutir, comentar aqui, né, Léo, e falar também do reflexo disso, que é a concessão para quem adquire como regra de um crédito presumido, né? E de outro lado, nós temos o arrendamento, que é tido como um aluguel. E a tributação dos imóveis, a tributação da atividade imobiliária em geral, desde a compra e venda, o aluguel, a incorporação e tudo mais, sofreu também nessa reforma alterações significativas, né? E uma delas é que aquela pessoa física detentora de imóvel que atualmente não sofre uma tributação sobre o consumo dessa, entre aspas, atividade ou dessa receita, né, dessa renda que ele ofere, a depender das condições e requisitos que a lei complementar traz, né, em específico a questão da receita anual de 240 mil, ter mais de 3 imóveis, vai estar também submetido à tributação, né, da atividade imobiliária sobre o consumo e o arrendamento, nos parece, né, aí já fica a minha interrogação, é uma receita decorrente dessa atividade de arrendamento, né, de atividade imobiliária, que sofreria essa tributação. Com alguns ajustes, com uma redução de alíquota de 70%, mas que, em tese, independente de ser uma pessoa física aqui e não ter por atividade locar bens, né? Muitas vezes tem lá dois, três, uma fazenda que recebeu de herança, que é uma renda que ele tem, e a partir daí essas mudanças podem gerar aí uma nova tributação natural para quem vai arrendar quando a tributação terá o crédito não como atividade, né? No entanto, é um ponto que gera muita preocupação e surpresa também para aqueles que detêm aí algum tipo de imóvel, né, na área rural, e que tem renda e na pessoa física, né, e que vai sofrer essa tributação, e quem for pessoa jurídica, que tem já uma empresa, uma pessoa jurídica que exerce esse tipo de atividade, locação de bens, compra e venda de bens, entre aspas, holdings imobiliárias ou agropecuárias, já vai estar, como o exercício da atividade econômica exatamente é esse, vai estar submetida a esse tipo de tributação, ou no arrendamento como atividade imobiliária, ou, se for parceria, no exercício da atividade rural, como fornecimento dos produtos agropecuários
in natura, né? Esses são pontos gerais que eu traria aqui, e deixe um pouquinho espaço, Olavo, para o debate, depois do que o professor Leonardo trouxer de considerações, com certeza mais profundas e críticas, conhecendo nosso querido amigo, mas eu faço só essa introdução e me reservo para depois me divertir com os debates aqui, com as dúvidas, com as reflexões após as considerações dos demais colegas, em especial do professor Leonardo. Bom, vamos lá, pessoal. Vou ser objetivo. Primeiro, evidentemente, agradecendo pela oportunidade do IBET em geral e do IBET Rio em particular por organizar esse evento. Agradeço aí pela presença de todo mundo que está acompanhando e meus queridos amigos Fábio Calcini, Sérgio Lopes e Daniel Fukui. O professor Calcini já expôs o pano de fundo envolvendo a questão dos reflexos da reforma, da perspectiva dos contratos de arrendamento e parceria de uma maneira global, e aí então eu vou direto em temas específicos. Primeiro deles, nós estamos inaugurando com a reforma a tributação sobre receitas de pessoas físicas, tá? Esse é o ponto 1. A partir do momento em que nós estamos falando em agro, em IBS e CBS, que pressupõe recolhimento mensal, nós estamos mudando a perspectiva, mudando o paradigma para não mais só falar que a pessoa física, agro, recolhimento mensal, e terceiro ponto, levando em conta que mais de 90% dos produtores rurais brasileiros são pessoas físicas, nós estamos, portanto, alterando o paradigma para admitir que produtor tenha que, mês a mês, fazer apuração, recolhimento, etc. O que antes era só uma vez ao ano pelo imposto de renda. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Quando a gente fala, eu não vou entrar aqui na discussão da distinção entre contratos de arrendamento e parceria, mas quando a gente fala na tributação dos contratos de arrendamento, que tecnicamente são equiparáveis a aluguéis, nós estamos falando de tributação carga cheia sobre o rendimento. Não me venham com essa conversa de neutralidade, de imposto sobre o consumo, porque na prática quem arrenda não vai ter crédito algum. Quem entregou a fazenda, entregou para que outra pessoa explore. Eu sou arrendante ou arrendador, entreguei para o Sérgio na condição de arrendatário e ele vai me pagar. O valor que ele me pagar, vai ter tributação carga cheia. Tributação na veia, não tem crédito, não tem nada. Então, a história de não cumulatividade, que crédito tem o dono das terras ao arrendá-la? Nada, nada. E isso vale para o segmento imobiliário urbano também. Mas é só para reflexão, para eu ficar dentro do tempo. Terceiro ponto que me parece bastante importante. Da perspectiva da parceria, e eu estou falando da parceria legítima, não da parceria fraudulenta, estou falando de fato quando eu e o Olavo fizemos um contrato de parceria, através do qual eu sou o parceiro outorgante, o dono das terras, ele é o parceiro outorgado, o possuidor, a gente vai partilhar frutos. Tradicionalmente, o que sempre aconteceu foi que a compra de insumos é feita na pessoa do parceiro outorgado. E isso pode levar a uma mudança também nos contratos. Por quê? Porque se eu, que sou o dono, os insumos não são comprados em meu nome, e não há problema nenhum nisso, porque a lei não exige que seja feita compra de insumo em nome do dono das terras. O que ela exige é que haja partilha de frutos e variabilidade, ou potencial variabilidade. A partir do momento em que o rendimento que eu receber, a saca da soja que eu receber, for também tributada não só por imposto de renda, mas por IBS e CBS, talvez faça parte de um planejamento futuro que os insumos também, parte dos insumos sejam comprados em nome, efetivamente, não só comprados em nome, mas sejam comprados pelo parceiro outorgante para que ele tenha crédito. Por fim, nessa questão
é muito comum quando a gente pensa, e especialmente no Centro-Oeste, é muito comum a constituição de PJs familiares, as chamadas holdings rurais, que passam a ser donas do imóvel e cedem a posse para os próprios sócios na condição de parceria. E também é comum que eu tenha na holding o pai, a mãe e os filhos, tá? Às vezes o filho tem participação menor e ele está abaixo do 3.600 ao ano. Porém, quando o faturamento global do grupo familiar ultrapassar os 3.600, no caso pela holding, isso automaticamente vai puxar o sócio minoritário para a condição de contribuinte também. Então, é outra dica que eu deixo e é outra orientação que eu já estou dando para os meus clientes, que no futuro nós vamos ter que cuidar bem do centro de custos. Não dá mais para comprar insumo em um só CPF ou num CNPJ só. Porque a partir do momento em que eu vou ter uma soma de várias receitas e todos serão contribuintes, eu vou ter que compartilhar também os investimentos, essas compras, para que eu não tenha incidência, carga cheia sobre um sócio minoritário. Tudo que ele vai vender vai ser tributado com IBS e CBS sem crédito algum. Então, de uma forma bastante objetiva, essas são as considerações que eu faço para poder passar a palavra para o Sérgio e em seguida para a Daniele, para a gente fechar esse bloco de contratos agrários. Pode puxar aí, Sérgio. Suas Vamos lá, considerações. tá certo. Então, boa noite, gente. Primeiro, agradeço a coordenação do IBET, a professora Priscila, pelo gentil convite, a professora Camila, ao IBET do Rio de Janeiro, né? Desejo boa sorte agora ao IBET, na presidência do professor Robson Maia Lins, né? Foi professor no mestrado, uma pessoa bastante competente. Tenho certeza que continuará conduzindo o IBET tão bem quanto o professor Paulo de Barros Carvalho, né? Os encontros, nossos encontros, essas lives, elas estão dentro, são feitos pelo IBET Rio, estão dentro do grupo de trabalho que nós temos feito no IBET, estudando a reforma tributária, a reforma em perspectiva, né? Alguns pontos muito interessantes, os professores Fábio e o professor Leonardo já levantaram. Um ponto, Leonardo, que eu tenho observado alguns artigos, algumas exposições controvertido é justamente sobre esse faturamento, o arrendamento e quais os requisitos para se enquadrar, né? Sabemos que os primeiros requisitos que se enquadrem lá no artigo 21, que seja fornecedor, mas para o arrendamento especificamente, há a regra do 251, que fala que será contribuinte. Aqui eu penso que o legislador dividiu em dois pontos, duas categorias de contribuinte para o ano posterior e para o próprio ano. Então, para o ano posterior, né? Então, no ano calendário anterior, ou seja, para o próximo ano, então no ano calendário anterior, no caso seria esse ano, exemplificativamente, quem exceder R$ 240.000 e tiver mais de 3 imóveis. Mas o parágrafo 2º do artigo 251 vai falar, também será considerado contribuinte no regime regular do IBS e da CBS no próprio ano calendário a pessoa física de que trata o caput do parágrafo 1º desse artigo. Na locação, arrendamento, em valor que exceda 20% do limite previsto, ou seja, a partir de 288 mil. Qual o meu entendimento e qual foi, me parece que o objetivo do legislador? Quem tiver uma receita, aquele arrendatário, tiver o arrendador, que tiver o proprietário, tiver uma receita acima de 288 mil, independente da quantidade de imóveis, ele já será contribuinte no próprio ano. Essa é o meu entendimento. E até já vi muita gente defendendo o contrário, muita gente fazendo a mesma, indo nessa mesma interpretação, mas me parece que é também aqui um pouco lógico, Leonardo, porque se você tem uma pessoa que está com a receita de um arrendamento de R$ 10 milhões e ela só tem um imóvel, ela não seria contribuinte?
e o outro que tem uma receita de R$ 250.000, com 3 imóveis seria o contribuinte. Então, acho que aqui ficou, como muitos outros artigos da lei complementar, truncado, não muito claro, né? Dando pouco caso aqui ao princípio da simplicidade, que está só lá na Constituição, ou em outros locais do Brasil, Leonardo. Mas me parece que essa foi a intenção do legislador, né? Eu não posso perder a deixa, eu não posso. A simplicidade está tomando champanhe nesta hora, Ah, celebrando não sei o quê. Então, me parece que essa foi a intenção do legislador, foi justamente tributar. E aí ele conseguiu amarrar de uma forma que quem tem uma receita com arrendamento maior do que 288 mil já passa a ser contribuinte no próximo ano. Evidentemente que no ano seguinte, se ele continuar tendo essa mesma receita acima dos 20% do limite, ele continua sendo contribuinte. Então, de toda forma aqui, ele seria o contribuinte. Essa era uma primeira observação que eu tinha a fazer. Outras observações que um outro ponto que o Leonardo levantou aqui, que eu também tinha feito a anotação, era justamente dessa soma da receita, da atividade, no caso do produtor rural, né? Isso já pensando no produtor rural, no caso da parceria, tanto faz se é o parceiro otorgante ou se é o parceiro produtor, porque os dois são produtores, então os dois a receita de atividade rural é somar essa receita da pessoa física com a participação, com a receita de uma empresa. E aí independe da participação, pelo menos ao rigor do enunciado legal. Então é algo que você tem que tomar cuidado, porque às vezes você tem uma participação mínima numa empresa, nessas chamadas holds, né? E você tem mas essa hold tem um faturamento alto que vai se somar. E aqui há um interessante, né? Porque você pode ter 10 sócios nessa hold, às vezes minha participação lá sendo de 1%, mas vai contar, pelo rigor do enunciado, todo o faturamento, para se considerar se eu serei ou não produtor, né? Entre outras, há uma dúvida que acho que foi até o Olavo que questionou no grupo a questão da receita superior a 3.600, 3.600.000. Considera-se o regime de caixa ou de competência. Aqui eu entendo pela própria legislação da atividade, do imposto de renda na atividade rural, que seria efetivamente a receita recebida, a receita de caixa, né? Para se considerar esse limite de 3.600.000. Há uma série de outros problemas, pensando na atividade rural, essa escolha, essa opção, por exemplo, essa obrigatoriedade, né? O produtor rural, como tem uma dinâmica diferente, eu posso iniciar uma atividade rural, no primeiro ano eu ter mais despesa, não sei se eu serei ou não qual será o valor da minha receita para o ano seguinte, mas eu já tenho que escolher o regime agora para poder aproveitar desses créditos dos meus insumos que eu estou comprando, dos produtos que eu estou comprando. Então, me parece que a lei não ficou tão clara nesse ponto, né? Vou deixar para a Daniele fazer outras considerações, né? Tem, acho que muita coisa aí para a gente discutir, mas eram esses os apontamentos iniciais, Leonardo. Passa a palavra agora para minha amiga Daniele Fukui. Bom, boa noite a todos. Cumprimentar os meus amigos, né? O Fábio Calcini, Leonardo Lobé, Sérgio Lopes, Olavo. Agradecer a oportunidade e o convite, né? Do IBET, feito pela professora Camila Verguelo, pela professora Priscila. Não posso deixar de aproveitar a oportunidade para parabenizar e desejar sucesso ao professor Robson Maia Linhas, para dar prosseguimento nesse trabalho do nosso saudoso professor Paulo de Barros Carvalho, enfim, e agradecer essa oportunidade. Dando prosseguimento aqui, eu acho que não poderia começar sem parar para pensar um pouco na constitucionalidade, pensando aí no critério duplo do enquadramento que ele traz lá para a pessoa física. A lei complementar lá, ela traz um critério cumulativo, né, para a pessoa física, que é a receita bruta acima dos 240 mil,
cumulado, porque o dispositivo legal, ele menciona a expressão e com mais de 3 imóveis. E aí eu trago uma reflexão pensando numa situação real, no caso prático, né? Supostamente eu tenho aí um contribuinte que ele tem uma receita proveniente do arrendamento, vamos colocar aqui no exemplo de 5 milhões, tá? Só para a gente pensar, tirar um pouco da teoria para eu levar a minha linha de raciocínio, onde eu entendo que tem a violação de alguns princípios constitucionais, né? Nesse mesmo caso, que eu tenho uma receita desse cidadão, desse contribuinte de 5 milhões, ele tendo apenas um imóvel, e aí a gente se pergunta, né? Ele vai ser contribuinte ou não? Apesar dele ter uma grande capacidade contributiva, porque eu estou falando aqui de um contribuinte com uma receita dessas rendas, desses arrendamentos de 5 milhões, o fato do outro requisito ser de apenas um imóvel, isso ele já não configura como contribuinte do IBS e CBS nessa regra que a gente tem aqui do artigo 240. Então, ele estaria fora da regra do IBS e da CBS. Por outro lado, eu tendo uma outra contribuinte, onde a receita anual seria de 250 mil, acima do primeiro requisito que eu tenho previsto na lei, né, que é aqueles 240 mil, mas nessa segunda hipótese dessa outra contribuinte, ela tem 4 imóveis. Então, aqui eu tenho que ela se enquadra e apesar de ela ter uma renda, uma baixa receita se comparado com o primeiro contribuinte, como ela preenche os 2 requisitos, ela vai acabar sendo tributada pelo CBS e IBS. Onde que eu quero chegar aqui com isso? Será que aqui, no primeiro exemplo, eu tenho uma receita alta, uma grande capacidade contributiva, mas eu não tenho a tributação ele não vai ser contribuinte do IBS da CBS. E no segundo caso, eu já tenho uma receita menor. Será que aqui eu não tenho uma violação da capacidade contributiva, né? No primeiro caso, eu tenho ali uma renda quase que 20 vezes maior do que o segundo caso, mas ele não vai pagar o CBS e IBS. E daí eu faço o questionamento, será que eu não tenho aí um tratamento desigual, sem justificativa razoável, né? Levando aí em consideração mais o critério do número de imóveis, que não se relaciona necessariamente com a capacidade econômica desse contribuinte, né? Será que eu não tenho? Eu trago essa reflexão exatamente para a gente pensar, porque sempre que a gente vai falar sobre a questão de tributação, a gente fala muito sobre a capacidade contributiva, né? Então, será que não existe aí uma arbitrariedade do limite desses 3 imóveis, que é o segundo requisito que eu tenho ali, porque 3 e não 2 ou 5, né? Qual que seria o argumento pelo qual, né, se valeu para chegar a esse critério que tem que considerar, que foi considerado ali nos dispositivos, né? Então, aqui eu tenho quem tem uma fazenda de 10 mil hectares, gerando ali uma renda de aproximadamente 5 milhões ano, nesse exemplo, ele não é contribuinte, né? Ele vai pagar o imposto de renda, certo? Já na segunda hipótese, apesar dele ter 4 imóveis, de repente são 4 chácaras, não são nem fazendas, né? Então, aí 4 chácaras de 50 hectares, né? Gerando aí uma receita de aproximadamente 250 mil, né? Daí eu me questiono, será que isso faz sentido, pensando aí em capacidade contributiva, né? Eu trago aí primeiro essa reflexão, né? Porque até eu, sendo aluna, fiz o mestrado do IBET também, eu fiz um crédito que era exatamente trazendo discussões sobre a capacidade contributiva com a professora Betina, né? Onde a gente discutia muito, a gente até trazia exemplos, né, de heranças, porque muitas vezes o herdeiro ele recebe uma fazenda, né, mas não necessariamente ele vai ter capacidade contributiva suficiente para pagar o imposto, né, sobre a transmissão. Então, aí a gente questionava, fazia muito esse contraponto sobre a capacidade contributiva. E aqui eu vejo que, em alguns casos, na prática,
né, não necessariamente está sendo respeitada, a gente vê a observância do princípio da capacidade contributiva, né? Esse é um primeiro ponto que eu trago aqui de reflexão sobre esse assunto. Daí outro ponto que eu trago aqui também é o conceito de imóveis diferentes, né? Lá na lei complementar, ela traz lá no artigo 251, no parágrafo 6º, falando o seguinte, que o regulamento definirá o que são bens imóveis distintos. E daí eu começo a questionar, porque eu tenho uma lei complementar remetendo, né, para um regulamento, a definição do que vão ser imóveis distintos. Será que essa delegação ela é constitucional? Eu delegar esse ponto a um regulamento, né, ele não seria inconstitucional, né? Então, aqui eu tenho, primeiro, lei complementar, delegando um conceito que, na minha opinião, ele é essencial para o enquadramento de contribuinte, né, ao regulamento infralegal. Então, aqui, saber se você é ou não contribuinte do IBS ou da CBS depende de um regulamento que ainda não existe, é o que a gente tem hoje. Daí até falando, se vier em 2027, vai retroagir para as operações de 2023, né? Então eu vejo assim, será que pode, por esse instrumento legal, será que não caberia a própria lei complementar já ter contemplado, né, o que seriam esses imóveis distintos, né? E daí ainda dentro dessa linha de raciocínio, né, dentro desse conceito de imóveis distintos, daí leva a algumas interpretações variadas, né, onde eu posso considerar uma tese registral para considerar o que seriam os imóveis distintos, porque hoje é muito comum a gente ter uma única fazenda que ela é composta por várias matrículas, tá? Numa única fazenda. Será que eu vou considerar a tese registral? Cada matrícula dessa vai ser um imóvel? Eu vou considerar cada matrícula dessa para enquadrar nesse conceito e para eu chegar à conclusão de que tenho até 3 ou superior a 3 imóveis? Ou a tese da unidade econômica, que daí seguiria aí o conceito do Estatuto da Terra, né, que é a propriedade explorada como unidade, que daí considerando aí essa tese da unidade econômica, daí eu seguiria por analogia, né, ao ITR, que a Receita Federal ela considera a unidade de exploração, né? Então, assim, a gente vê que como a gente ainda não tem ali definido na lei complementar, que remete uma regulamentação que ainda vai vir, ele acaba gerando aí a possibilidade de interpretações diversas, onde, a meu ver, eu particularmente entendo que prevalece a tese da unidade econômica, né? Onde eu vou considerar ali, de acordo com o que eu tenho no Estatuto da Terra, analogia ao próprio ITR, e me parece que talvez para o fisco ele invocaria, dependendo do caso, a tese registrar, né? Então, aí eu tenho primeiro ponto que eu falei, reserva de lei complementar para tratar sobre o assunto, normas gerais de fato gerador devem estar em lei complementar, não em regulamento. Tenho também, na minha opinião, ali a violação da segurança jurídica, né? O contribuinte não sabe se é contribuinte até sair o regulamento, e daí surgem essas discussões, né? Que, a meu ver, também eu posso enquadrar, e seguindo aquele conceito do econômico, né? Aquela figura do cadastro imobiliário brasileiro, o CIB, né? E daí dentro dele, de repente, a gente contemplar ali esse conceito econômico que contemplaria também, né, já caminhando para o fim dessa observação, para a discussão sobre as questões de e quando eu tenho um contrato de compra e venda, uma promessa de compra e venda, eu ainda não sou a proprietária, mas consta lá no meu imposto de renda, né? Será que eu também já posso considerar para esses fins aqui? Então, assim, o contrato de compra e venda, a promessa de compra e venda, ela vai poder configurar, estar enquadrada, prevista lá dentro desse cadastro imobiliário brasileiro. Então, eu entendo que ainda que eu não tenha a transferência, né,
para a matrícula da venda na matrícula do imóvel, eu entendo que ainda assim também seria considerado, né? Então, acho que essas seriam, assim, alguns pontos que eu vi também, que eu acho que gera algumas discussões, né? E vale a pena a gente parar para refletir. Devolvo para o Tudo bem. Olavo. Olavo, Excelente, Daniele. Passa uma sensação para a gente que nós vamos ter algumas discussões que já tivemos no passado, né? A gente vê todo um cenário novo, uma reforma tributária que, obviamente, era necessária, mas essa questão da complexidade, da dificuldade de se abranger todos os aspectos de uma atividade tão variada quanto o agro, acho que a gente vai repetir muitas das discussões que já tivemos no passado, e aí vamos entrar numa questão de valorização dos precedentes também, que o professor Leonardo Lobé trata no livro dele, né? O que nós vamos respeitar como precedentes, ou teremos que começar essas discussões do zero outra vez, enfim. O segundo ponto que nós combinamos de tratar no Olavo, episódio antes de da hoje. gente ir para o diferimento, eu posso provocar os Claro, três aqui um pouquinho? Eu queria só ouvir a opinião dos três, do Léo, do Sérgio, da Dani. O contrato de arrendamento, muitos fazem com previsão de pagamento em produto, né? Então, saca de soja, por exemplo. Como que fica nesse caso, né? Porque quando a gente olha, avalia a legislação do ponto de vista da tributação imobiliária, arrendamento rural e tributando como atividade imobiliária, ok, mas e quando eu tenho produto, né? Quem paga com o produto vai tributar essa operação, quem recebe vai tributar um arrendamento, e aí, quando alienar esse produto é uma atividade também de fornecimento de bens, vai ter que tributar novamente. Qual o olhar que teriam? Teria aí uma circulação de várias notas? Como que enxergam essa questão? Essa é a primeira. E a segunda, como dizer que o simples fato de fazer o contrato de parceria não envolve tributação, já que a cessão do imóvel rural, a cessão é um dos fatos geradores, né, do, do IBS e da CBS. Eu queria ouvir aí a opinião de vocês. Vamos lá. Ótima questão. Em relação à primeira, o Estatuto da Terra, né, define como essência que no arrendamento eu estou cedendo a posse da minha terra sem assunção de riscos, e é por isso mesmo que a lei ela estabelece que, como regra, o valor tem que ser em dinheiro, o parâmetro, porém, tanto a lei como o próprio decreto regulamentador admite a conversão desse valor em dinheiro, de dinheiro para produto. E aí o Calcini traz uma questão interessantíssima, né? Porque nós teríamos dois fatos geradores, ou para falarmos na linguagem técnica, dois fatos jurídicos tributários. Por quê? Pelo pagamento em si do arrendamento, haveria um IBS CBS 1, e aí eu, como arrendante, o proprietário, recebi o valor em produto, teria que pagar o IBS CBS sobre isso, deixo lá estocado esse produto e deixo para vender depois de 2, 3 meses. Eu teria um IBS CBS 2. Então, essa é a comprovação na essência do descabimento do modelo, para mim, dessa sistemática. Agora, vocês podem dizer o seguinte: Leonardo, não adianta chorar o leite derramado, a norma é posta e está aí. Justamente por essa razão, ou por mais esse fundamento, que eu continuo a defender que lá no artigo
qual que é o que fala do faturamento acima ou abaixo de 3.600? Agora me fode, não é 164. 168. É 168, não, é 164. 168 ou 168, alguma coisa 64, assim. né? É por aí. Acho que é um próprio Tá lá na 164, redondeza. que fala para cima ou para baixo de 3.600, que o sujeito, quando arrenda a fazenda, ele não deixa de ser produtor rural. Para mim, a grande dúvida que vai surgir, embora já saibamos qual vai ser provavelmente o posicionamento do fisco, é quem arrenda, quem é dono e arrenda e recebe abaixo de 3.600, eu tenho direito a não ser contribuinte com respaldo no artigo 164 da lei complementar e, portanto, não pagar IBS, CBS, não ser contribuinte? Ou obrigatoriamente eu estarei lá no artigo 251 da tributação imobiliária e sempre que envolver um rendimento acima de 240 mil ao ano, e mais, se eu tiver mais de 3 matrículas, potencialmente mais de 3 matrículas, é outro debate que a Daniele trouxe, mas enfim, para eu focar aqui na questão que o Cal trouxe, eu serei contribuinte pelo 251. Para mim, o sujeito que é arrendante, ele não deixa de ser produtor rural, e o próprio Calcini prova isso. Se eu recebo, eu tenho direito como arrendante ou arrendador, como queiram, a receber em produto. E se eu recebo em produto, não dá para ter um bis idem nisso, porque na prática eu estaria falando de cobrança de duas cobranças sobre uma mesma transação. Ah, mas na verdade aqui foi pelo pagamento de arrendamento, então é o IBS 1 e CBS 1, e na hora que você vender IBS 2 e CBS 2, e você pode compensar o imposto de um com o outro. Ora, mas aí vai inviabilizar por completo a operação, né? Então, esse é um aspecto que também é bastante importante. Cal, eu esqueci da segunda colocação, confesso. Foquei aqui na primeira e... Ah, não, tranquilo. A questão, o contrato de parceria é uma cessão de imóvel rural também. E aí a questão que fica um dos fatos jurídicos tributários do IBS-CBS é a cessão de direitos, né? Se essa cessão geraria algum reflexo tributário no contrato de parceria. Mas aí nós estamos pressupondo uma parceria em que eu vou ter participação nos frutos. Exato, parceria. Eu acho que aqui não é direito penal, mas tem aquela figura, concussão, né, que um crime absorve o outro. Aqui eu acho que o fato jurídico tributário da partilha dos frutos vai absorver o da cessão isoladamente considerada do imóvel rural. Enfim, mas não tinha pensado nisso, mas eu acho que aqui a essência do negócio... Não existe parceria se eu não ceder a posse das terras, né? A gente poderia discutir a parceria pecuária, mas eu digo, na parceria agrícola não tem como a realização do objetivo da parceria pressupõe a cessão das terras para o parceiro outorgado. Então, na minha avaliação, esse seria o fato jurídico tributário a ser alcançado pela norma. Sim. Tem um dispositivo, eu não lembro agora de cabeça, na lei complementar, que fala da questão da atividade meio, né, em relação à atividade fim, que absorve, né? Eu acho que vai nessa linha que você está falando aí. Eu vou ver os demais também, se querem complementar, o Sérgio, a Dani, o próprio Olavo. Fábio, então, eu acho que assim é difícil falar, olha, eu discordo do Leonardo nesse ponto, né? Porque eu corro um grande risco aqui de discordar e falar assim, "Não, tudo bem, você discorda, mas você está errado, né?" Mas em relação eu não eu vejo ali como atividade, acho que o arrendamento, proprietário, arrendante, ele será contribuinte em relação ao arrendamento, dentro das regras do 251, se ele se enquadrar nos requisitos do 251, né, e será contribuinte produtor rural se ele exercer atividade como produtor rural. E falo isso até porque hoje, se você tem a qualificação da atividade rural e, consequentemente, do produtor rural, ela não decorre de ter ou não a propriedade imóvel, né? Mas sim de exercer efetivamente atividade rural. Então, acho que a lei, tinha até feito uma tabelinha,
ela dá tratamento diferente. Eu posso ser produtor rural e ser arrendante, e aí eu vou ter dois regimes diferentes. Eu posso não ser produtor rural e ser arrendante. Então, você tem uma série de combinações de possíveis, mas que me parece que a lei trata de forma diferente, dá tratamento jurídico diferenciado. Em relação segundo ponto, eu concordo com o Leonardo, eu acho que é da natureza jurídica do contrato de parceria, não existe contrato de parceria sem que se entregue o imóvel, né? Então não vejo ali a possibilidade de ter uma nova tributação. O arrendamento, eu penso que o IBS-CBS ele vai continuar com mais dificuldade em razão da série de obrigações instrumentais ou acessórias, mas ele vai continuar com o mesmo problema de antes. Se a parceria era mais vantajosa que o arrendamento, e veja que no arrendamento, no qual você recebe produtos com pagamento, que é a grande realidade nos arrendamentos especificamente de grãos, você vai ter uma tributação nesse primeiro momento, pelo pagamento do arrendamento, e depois, no segundo momento, você vai se submeter à tributação na venda desse produto, né? É, E isso, obviamente, com duas cargas tributárias, obviamente, há uma tendência também de se querer de acontecer o mesmo problema de hoje. Qualificar aquele contrato que não é de arrendamento como de parceria, para fugir dessa tributação, dupla tributação, além de ter uma tributação menor na parceria. Bom, eu vou fazer só uma consideração que eu não sei se é algo que eu venho refletindo, voltando lá na questão do contrato do arrendamento, a primeira pergunta do Calcine, e levando em consideração as observações feitas pelo Leonardo, né? Tá, o dono da terra, o arrendante, na realidade, né? Ele já tem lá pactuado com o que vai explorar a terra, né? O valor que vai ser ajustado desse contrato de arrendamento, né? Uma coisa que eu venho observando muito, que eu tinha entendido de uma forma e agora eu venho refletindo de outra, né? Eu estou falando aqui de uma tributação sobre o consumo e uma tributação por fora, né? Então, eu pactuei 100 mil o meu contrato de arrendamento, né? O que vai explorar a terra vai pagar para o dono da terra. Então, vai ser os 100 e supostamente mais 10 de IBS e CBS. Esse IBS e CBS destacado, né? Porque eu estou falando de um tributo por fora, que na realidade, quem vai arcar com esse custo, né, me parece, né, apesar de ser uma obrigação que vai recair lá para o dono da área pagar esse BS-CBS, vai entrar na conta do custo do que vai explorar a terra, me parece. E daí ou chegaria lá a chamar um ou outro por uma conversa para renegociar esse contrato, né? Exatamente por ter alterado as regras em razão da alteração da forma da tributação dessa operação. Posteriormente, eu tenho, né, esse contribuinte que vai explorar a área, né, que vai exercer de fato a atividade do produtor rural, ele vai recolher daí o imposto sobre a produção que ele vender, com a possibilidade de aproveitar o crédito daquele IBS-CBS que ele arcou com esse custo, né, apesar de ter sido lá na operação, né, do arrendamento, né, em si, o que zeraria a conta, e daí entra no que o Léo falou, né, que teria um descasamento do fluxo de caixa, porque até eu vender levaria 3 a 4 meses, né, essa produção, mas daí tem a possibilidade também de eu pedir, né, o ressarcimento desse valor, né, e não esperar, assim, eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas é um ponto que eu venho refletindo, sabe? Se de fato vou ter esse descasamento da forma que você está colocando, sabe, Léo? Não sei se deu para entender minha linha de raciocínio.
Só jogando aqui mais um pouco para a gente refletir juntos, porque eu confesso que quanto mais eu leio, mais eu escuto, e mais eu vejo, eu fico com mais dúvida. Assim, de uma forma bastante objetiva. Duas incidências sobre o mesmo pressuposto, para mim, que é alguma coisa errada. Ah, mas tecnicamente não é exatamente a mesma coisa, porque um é pelo pagamento do arrendamento, outro é pela comercialização. Sim, mas eu estou recebendo frutos justamente para eu revender, para eu vender no futuro. Então, essa história de neutralidade, de que não vai ter impacto nos contratos, isso me desculpe, mas isso é conversa para boi dormir. Essa é a minha opinião. Porque se eu sou um proprietário e eu for receber em frutos, eu tiver que pagar IBS e CBS numa carga estimada de 11,4%, e depois, na hora que eu for vender, eu tiver que pagar de novo, eu vou ter que repactuar preço. E aí vai inviabilizar o contrato de arrendamento. E você, Calcine? Você provocou todo mundo? É uma questão que me preocupa, por isso que eu perguntei, né, para ouvi-los. Eu tenho a mesma dificuldade do Leonardo, mas eu não nego que, na literalidade da legislação, nós poderíamos correr o risco de ter, se o produtor receber efetivamente em produto, né? Se o contrato pactuar, mas converter em dinheiro, penso que aí a situação está resolvida, né? É a saca mais convertida na cotação do dia, né? Por exemplo. Então, aí, na minha visão, mas se tiver a própria operação da ação do produto, é que nós vamos ter esse desafio de compreender como vai ficar. É óbvio, né, que a tomada do Então, crédito. calma. Desculpa, mas aí é a prova de que um dos pilares da reforma, no sentido de que não se afetaria, a reforma não As afetaria os escolhas. negócios jurídicos, as escolhas dos negócios jurídicos, está aí. Quem que vai? A reforma está inviabilizando uma das possibilidades do Estatuto da Terra. Uma das modalidades mais comuns dos contratos agrários, que são contratos típicos. Por força de incidência tributária, produtores terão que alterar os seus contratos. Cadê a neutralidade? Outra coisa, pessoal, tem que ficar atento. Tem a ver, mas não tem a ver, mas veio aqui, eu lembrei. O pessoal tem costume de receber, quando vende fazenda, deposita já no meu nome X quantidade de saca de soja, recebe pagamento de imóvel em saca de soja. Vai ter que ficar atento agora, porque a soja vai ser tributada, né? Antes, ele não tinha a tributação, só tinha a tributação da renda, né? E aí tinha uma situação que a gente sabe na prática, né, que era vantajosa. Agora vai ficar atento, porque tem CBS e IBS nisso aí, né? Mas é isso aí. Passar para o Olavo, né, que é bem polêmica aí. É só para levantar. Não vamos também dar todas as respostas agora, senão, né, Léo? O que a gente vai fazer 10 anos não tem agora para outra frente? live, né? Não, e Não senão tem não tem outra outra live live, não daqui a uns tem. meses. Ué, e o parecer do Leonardo para dizer exatamente como tem que fazer, quando. Aí também não dá, né? Não dá Sabe o que para é dar tudo. pior? Sabe qual é a pior resposta que eu tenho ouvido, Calcine? Essa me dói no estômago. Ah, vamos esperar a regulamentação. Pô, é a prova. Não, então, o que definiram no regulamento, a A gente. lei não Então, vale nada, então, a né? lei não vale nada, tá tudo assim. Fica tudo para depois. Ontem eu estava conversando com um desembargador aqui em Campo Grande, ele falou: rapaz, como que os caras aprovam um negócio? Não, a parte não, o contencioso. Não, o contencioso a gente vê depois como é que resolve. Gente, é uma piada. Nós estamos no dia 11 de novembro de 2025. O raio da reforma está para entrar efetivamente em vigor daqui 40, 50 dias. Cadê a porcaria do regulamento? Como que os empresários vão se organizar, gente? Ah, não, mas 2026 é só ano de teste. Não, não se preocupem. Como que não se preocupa? Como que não se preocupa? Quer dizer, é tudo feito nas coxas. É tudo feito empurrando goela abaixo. Vocês me conhecem, eu não me aguento, eu falo mesmo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Essa história de simplificação que ficou só na palavra oca, na palavra vaga.
O troço foi aprovado em 20 de dezembro de 2023. Mais de um ano depois sai a lei. Vai fechar o ano e não veio o regulamento. Pô, o projeto de lei já tinha que estar acoplado com o projeto de regulamento. Parece, não, primeiro vamos por fatias. Eu falei isso numa live esse tempo atrás. É tudo a conta gotas. Primeiro aprova a emenda, depois a gente vê o que a gente faz. Depois aprova a lei, aí a gente vê o que faz. E agora vamos trabalhar no regulamento, vamos ver o que dá para fazer. Quer dizer, eu soube que são, sei lá, vários, 70 grupos temáticos, 50 grupos temáticos, cada um trabalhando isoladamente, para depois montar a cabeça do Frankenstein. Tenha santa paciência, gente. Assim, ó, como cidadão, eu me revolto. Como advogado, é claro que nós temos uma infinitude de oportunidades a partir do ano que vem, mas como cidadão, sabe? É projeto de reforma de imposto de renda para valer já daqui uns dias. Então, assim, olha, tá duro, viu? Tá duro. O Leonardo, corroborando o que você muito bem colocou agora, tem um detalhe que não foi decidido ainda, né? A alíquota. Mas isso é Como um é que a gente detalhe. está tratando disso tudo sem alíquota que Esse no é só um imposto detalhe, sobre né, valor Olavo? Isso é um agregado, detalhe. que A sobre o alíquota, imposto de valor agregado é importantíssimo se definir alíquota. A gente está falando disso tudo e não fala de alíquota. Criaram um imposto sem alíquota. Deram Sem conta de alíquota. criar um tributo sem alíquota. É inacreditável. Olavo, É, mas a alíquota é baixa, então acho que não precisa se preocupar, né? a gente não precisa se preocupar E com isso. aí, eu faço uma consideração adicional. Léo, tem um tempo que eu penso sobre isso. Eu acho que a reforma está aí. Eu acho que quem não se preparar, uma das pessoas assim mais críticas que eu conheço sobre a reforma tributária, especificamente no setor agropecuário, é o professor Leonardo Loubert. Não é de hoje, vem mantendo sua posição firme, mas sua posição firme de forma fundamentada, né? Não sei se vai dar tempo de falar do outro assunto, do diferimento, né? Mas o Leonardo é um crítico feroz sobre esse assunto, porque a redação do artigo é muito mal redigida, é muito truncada, muito mal redigida. Mas uma coisa nós temos que contestar, nós temos que trabalhar com a realidade que tem uma reforma tributária, mas a gente não pode ter uma atitude que parece, muitas vezes se exige, uma atitude estoica, né? Olha, o problema está aí, então não adianta você reclamar dele. Ué, o problema ainda está sendo construído, comitê gestor, regulamentação que vai vir dessa reforma, dessa lei complementar. Então, acho que as críticas são, sim, pertinentes, né? Eu faço só uma observação aqui, professor Fábio, professora Daniela e Leonardo. O parágrafo terceiro, o artigo 165, ele fala o seguinte: produtor rural ou produtor rural integrado poderão optar a qualquer tempo por se inscrever como contribuinte do IBS da CBS no regime regular. E aí o parágrafo terceiro vai dizer: o produtor rural que tenha oferido receita igual ou superior a 3.600.000 no ano calendário anterior àquele da entrada em vigor desta lei complementar, que foi em 2025, salvo engano, será considerado contribuinte a partir do início da produção dos efeitos dessa lei, independentemente de qualquer providência. Ou seja, para o próximo ano, ainda que só com obrigações acessórias, se eu não estou enganado, Léo, já é contribuinte. Então, e os produtores rurais? Estão preparados, a gente sabendo essa realidade de produtor rural, pessoa física, e o professor Leonardo, o professor Fábio sempre faz um cálculo ao final de suas palestras do que seria ali a carga tributária desses dois, comparativo do contrato de parceria, né? Pensando numa alíquota comentada de 28, 28,5%. O que seria ali a carga tributária na parceria atual, pós-reforma e no arrendamento. Mas para não ficar só nisso, tivemos agora a aprovação do imposto de renda mínimo, IRPF mínimo, que obviamente vai afetar qualquer espécie de planejamento, se você saber se eu vou para a pessoa jurídica ou para a pessoa física em razão da tributação dos dividendos, ainda que não seja, a lei não seja tributação específica de dividendos, obviamente que isso vai ser um ponto determinante. Ou seja, vamos ter aí muito trabalho
os próximos anos. Sim, acho que o fato da gente hoje não ter conseguido aí esgotar os assuntos que a gente se propôs a discutir demonstra exatamente toda essa polêmica e todo esse trabalho que nós vamos, revela todo esse trabalho aí que nós vamos ter no futuro. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, é um time muito diferenciado, acho que foi acho não, tenho certeza que foi um evento muito esclarecedor, que trouxe muita informação para o pessoal que está assistindo a gente. É, eu queria aproveitar e deixar o convite para o 22º Congresso Nacional de Estudos Tributários do IBET, que vai ser muito especial, né? Porque é dedicado ao professor Paulo de Barros Carvalho. Será no dia 10, 11 e 12 de dezembro, no Hotel Renascença, São Paulo. As inscrições podem ser feitas pelo site do IBET. E com isso eu encerro aí o nosso projeto esse ano da reforma em perspectiva, né? Começo do ano que vem a gente volta e já acho que a gente tem que voltar estendendo o tratamento da tributação do agro, porque tem muito assunto para discutir, tá? E queria deixar aí meu boa noite a todos vocês. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado Obrigado, mais uma passou vez. rápido, né? Passou rápido. Obrigado, Isso, pessoal. Obrigada. isso porque nós fomos comedidos nas palavras. Um abraço a todos. Um abraço a Até o todos. Congresso do Obrigada. IBET. Até Valeu. Até, dezembro. um Boa abraço. noite. Até Tchau. mais.